Queridos irmãos, queridas irmãs, vocês podem entrar no site, tem uma coluna lá que você pode fazer pedido de oração, dar testemunho, fazer perguntas, dúvidas, desabafar, contar um problema, fazer o que você quiser. Responderemos todos os e-mails, sempre dentro da palavra de Deus. Uma amiga muito querida, uma irmã, fez uma pergunta muito delicada de responder e assim um pouco complicado, mas vamos tentar responder dentro da palavra de Deus uma pergunta. Eu vou pegar alguns versículos e vou colocar uma opinião, mas você faça também a sua opinião, porque esse é bem complicado. Deus deixou muita coisa revelada para a gente entender, a mensagem dele, o amor dele, mas tem muita coisa que a gente não vai entender 100%. Ele colocou da seguinte forma, olha bem, ele, por ter nos feito, ele entende a gente muito mais do que a gente mesmo se entende. Ele conhece todas as células, ele sabe como o cérebro funciona, que até hoje a gente não sabe direito como é. Então ele nos conhece 1000%. Deus nos fez cada célula, cada molécula, então ele nos conhece infinitamente. E ele colocou da seguinte forma, quando a gente morresse, fosse morar com ele, nós íamos entender ele da mesma forma que ele nos entende. Então imagina, irmãos, que honra, que maravilha é conhecer Deus da mesma forma que ele nos conhece. Mas isso é depois, porque nós não temos a capacidade de entender ele hoje, todos os detalhes. Mas essa querida irmã fez uma pergunta para mim. Deus é um só Deus ou ele é três? Então a ideia é, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele é três pessoas diferentes, ou três deuses, né? Porque ele não é uma pessoa. Três deuses separados, ou ele é junto? Então eu achei um pouco complicado a explicação, mas eu vou tentar explicar e quero que você preste bastante atenção e faça também a sua ideia. Pode colocar no site se eu estou errado, se eu estou certo, ou qualquer outra ideia. Responderemos a todos. Vamos lá então. Deus é um Deus ou três? No batismo de Jesus ele coloca assim, ó, mas Jesus disse, batiza-me, por favor. Ele estava falando com João Batista, João Batista não queria batizar ele, ele falou, não, batiza-me sim. Batiza-me, por favor, porque eu devo fazer tudo o que é certo. Porque Jesus veio cumprir as Escrituras. Então, estava escrito que João Batista viria e que João Batista ia batizar ele. Então, João Batista não quis, falou, não, o Senhor que é Deus, o Senhor que deve me batizar. Jesus falou, não, batiza-me agora, porque eu tenho que cumprir as Escrituras. Então, João Batista batizou ele. Eu peguei a tradução da Bíblia Viva, que eu gosto bastante, mas você pode acompanhar
o batismo de João em Mateus, em qualquer outra Bíblia, tá? Então João batizou Jesus. Então o ponto que eu quero pegar é agora, ó. Depois do seu batismo, logo que Jesus saiu da água, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo na forma de uma pomba. E uma voz do céu, lá do céu, disse: Este é o meu filho amado, em quem tenho toda a alegria. Então entenda, irmãos, eu entendo assim. Estava Jesus ali, veio o Espírito Santo em forma de uma pomba, separado de Jesus, em outra pessoa, em outra forma. Então ele estava separado. E depois Deus falou do céu: Este é o meu filho que dá muito alegria. Então Deus estava também de outra forma ali. Estava em 3 pessoas diferentes. Vamos falar pessoa para você entender, para a gente definir. Mas Deus não é pessoa, é um Deus, né? Mas ele estava em 3 pessoas ali diferentes. Ele estava no céu, ele estava em forma de pomba e ele estava como em carne, como Jesus. Então eu não entendo assim, que Jesus ele é um só Deus que às vezes, vou dar um exemplo como se fosse ser humano. Uma hora ele é pai, uma hora ele é trabalhador, uma hora ele é marido, uma hora ele é filho, mas é a mesma pessoa. Não. Ele estava em 3 pessoas completamente diferentes, que uma falava com a outra, né? Então ele do céu, Deus Pai do céu falou para Jesus: Esse é o meu filho amado, que tenho muito prazer, que é toda a minha alegria. E ao mesmo tempo, o Espírito Santo estava em outra forma. Então, eu creio que eles são 3. Ali estava bem definido 3, né? Mas como que eles são um só? Então presta atenção, que agora a gente viu ele em 3 pessoas completamente separadas, né? Em outra parte, Jesus fala: Porque meu Pai me deu todas elas, e Ele é mais poderoso do que qualquer um. Ninguém pode arrancar essas ovelhas da minha mão. Aí ele coloca, João 10, eu e o Pai somos um só. Então eles são 3 pessoas separadas, mas ele fala também que o Pai e ele são um só. Vamos entender como. Porque Deus promete o seguinte: aquele que obedecer a palavra dele, aquele que der a vida para ele, ele vai vir e vai morar dentro de você. Então você vai ser uma só pessoa. Então Jesus ele falou: eu não vim fazer a minha vontade, vim fazer a do Pai. Então quando ele faz a vontade do Pai e ele não faz a vontade mais dele, então Deus vem morar dentro dele. Então eu acredito que forma uma única pessoa. Entendeu? Vamos continuar lendo para ver se é isso mesmo. Em outra passagem, ó, se vocês soubessem quem eu sou, então saberiam quem é o Pai. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu: Você nem sabe ainda quem eu sou? Felipe, mesmo depois de todo esse tempo que tenho estado com vocês, qualquer um que me viu, viu o Pai. Portanto, como você está pedindo para ver o Pai? Então, de novo, ele fala. No batismo eram 3 pessoas separadas, mas ele era o Pai. Ele fazia toda a vontade do Pai.
Então, quem via Jesus, via o Pai. Porque Jesus veio fazer a vontade do Pai. Entendeu? Então vamos dizer, irmãos, eu entendo assim. Vamos dizer que eu tenho um gosto de uma coisa, vontade de fazer uma coisa tal. Mas eu deixo de fazer tudo o que eu quero e faço, por exemplo, me comporto igual o meu amigo. Então eu não estou sendo eu. Eu estou sendo o meu amigo. Estou comendo o que ele gosta. Então, se eu ficar 10 anos só imitando ele, eu não sou mais eu. Então quem vai me ver igual o amigo, porque eu faço tudo que ele faz. Mas eu não estou fazendo o que eu quero fazer. Não estou fazendo a minha vontade. Eu passo 10 anos fazendo tudo que ele faz. Então eu não estou sendo eu estou sendo ele. Então quem me vê, vai ver este meu amigo, porque eu fico fazendo o que ele faz, não o que eu quero, a minha vontade. Entende? Então eu acho que quando Jesus fez toda a vontade do Pai, fez somente a vontade do Pai, era um prazer para ele, óbvio. Mas ele não estava sendo ele estava fazendo a vontade do Pai. Então para quê? Para todo mundo que visse Jesus, visse o Pai, não visse ele. Claro que eu acho também que a vontade dele e a do Pai são um só, porque ele entregou a vida para Deus e a vontade dele e a do Pai se tornou uma só. Então quem vê ele vê o Pai. É meio complicado isso, irmãos. É a mesma coisa quando a gente entrega a vida para Jesus, mas vou chegar lá. Mas são duas pessoas separadas. Tanto que tem uma parte que fala assim, quando é que vai ser o final do mundo, Jesus fala, isso só o Pai sabe. Então eu entendo que são duas pessoas separadas que estão juntas. Por quê? Porque Jesus decidiu fazer toda a vontade do Pai. Então isso cria uma união, né? Vamos ver o que Paulo fala. Eu já fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais. Tá vendo? Paulo não vivia mais, não fazia a vontade do Paulo. Eu próprio não vivo mais, e sim Cristo vive em mim. E a vida genuína que tenho agora dentro deste corpo é resultado da minha confiança no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2. Então vamos entender. Paulo fala, eu não faço mais a minha vontade. Então se ele tivesse vontade de fazer isso, fazer aquilo, viajar, tal, não faço mais a minha vontade. Eu faço a vontade de Jesus. Então eu acredito que se alguém quisesse também ver Jesus, via em Paulo, porque Paulo só fazia a vontade de Jesus. Você está entendendo? Então Jesus, ele é separado, ele é uma outra pessoa, mas ele decidiu viver completamente junto do Pai. Então eu não faço mais a minha vontade, faço a do Pai. Quem me vê, vê o Pai. Aí vem Paulo e fala, eu não faço mais a minha vontade, eu faço somente a vontade de Jesus. Então quem me vê, não vê Paulo, vê Jesus. Porque ele amava Jesus, entregou a vida para Jesus e fazia a vontade de Jesus. Vamos ver mais uma parte agora. Qualquer pessoa que quiser obedecer a Jesus, vamos ver o que acontece. Aquele que me obedece, esse é o que me ama. E porque ele me ama, meu Pai o amará. E eu também me revelarei aos que me amam. É João 14, 21 e depois 23. Presta bastante atenção no detalhe, irmão. Jesus respondeu, porque só me revelarei àqueles que me amam. João 14, 23. Jesus respondeu, porque só me revelarei àqueles que me amam e me obedecem. O Pai também os amará. E nós, quer dizer, eu e o Pai e nós, haveremos de vir e morar dentro deles. Olha que maravilha, então. Então, se eu entregar a vida para Jesus e realmente amar Ele, Deus e Jesus virão
e morarão dentro de mim. Então, se eu decidir não fazer mais minha vontade, mas fazer a de Deus, quem olhar para mim vai estar vendo Jesus. Quem olhar para Jesus está vendo Deus. Quem olhar para Paulo está vendo Jesus. Por quê? Porque você e Deus se torna num só. Então você também pode falar, olhe para mim e veja Jesus nessas atitudes, nessas palavras, porque eu não faço a minha vontade, eu faço a de Jesus. Então você e Jesus se tornam um só, porque ele mora dentro de você. Olha que lindo, irmãos. Agora, uma das partes que me deixa muito bobo, porque Deus nos colocou numa posição maravilhosa. Agora preste atenção. Imagina você agora. Sua cabeça e seu corpo são uma coisa só, irmão. Então, sua cabeça manda assim, levante a mão, levante a perna, e seu corpo obedece, né? Quando o seu corpo obedece 100% à sua cabeça, o seu corpo e a sua cabeça é uma coisa só. Não tem separação, né? Vamos ver aqui agora esse trecho lindo, que é um dos mais lindos que eu acho. Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo, formado pelo seu povo. Então o corpo é formado pelo seu povo, isto é, a igreja. Então Deus, Jesus, é a cabeça e a igreja é o corpo. Começou por ele. Ele é o líder de todos os que se levantam dentre os mortos, de modo que ele é o primeiro em tudo. Então olha que bonito que falou aqui agora. Jesus foi o primeiro que se levantou dos mortos e a gente também. Vamos seguir ele, porque ele é a cabeça, nós somos o corpo. Então eu e Jesus, eu e Deus, somos um só. Então Jesus era um só e Paulo era um só, e eu posso ser um só com Jesus. Então quem vê a mim, vê a Deus. Quem vê a mim, vê Jesus. Então, Deus é um só, Pai, Filho e Espírito Santo. São, para mim, 3 pessoas diferentes. Mas como todos decidiram fazer a vontade de Deus, todos decidiram fazer da vida, amar a Deus e fazer a vontade dele, ficaram um só. Mas a gente também. Então Deus não é só Pai, Filho e Espírito Santo. Qualquer pessoa que quiser deixar a sua própria vida e fazer a vontade de Deus, entregar para ele, também fica sendo parte de Deus, porque Deus mora dentro de você. Então nós todos viramos uma parte de Deus, porque ele é a cabeça, nós somos o corpo. Meu Deus, é muito lindo, irmão. Pois pare para pensar com calma, analisar, para tentar entender quão grande é a posição que Deus te deu. Ele te ama, você é filho de Deus, e como o dedo da sua mão não faz parte da sua mão, não faz parte do seu braço e não faz parte da sua cabeça. Então ele mesmo fala na Bíblia. Um pode ser o coração, outro a mão, mas todos somos do mesmo corpo. E Deus é a cabeça. Então ele formou tudo num só. Então você é filho de Deus, você é Deus, Deus está dentro de você. Quem vê você vê Jesus. Se você não chegou nesse estágio ainda, irmão, lute sempre para chegar, porque esta é a posição que Deus quer te dar. A posição de você e Deus ser um só, ele morar dentro de você, você e Jesus ser um só, porque ele te ama demais, ele não quer morar dentro das paredes de igreja nenhuma, ele quer morar dentro de você. Você foi a coisa principal que ele criou, a melhor coisa da criação. Ele criou todas as coisas, o céu, a terra, as frutas, mas para você reinar, está lá que Adão reinaria sobre tudo.
Então Ele criou todas as coisas para você, Ele te ama infinito, você é filho dEle, e todos os animais, praias bonitas, universo, frutas, tudo Ele criou para você. E colocou você como a coisa principal, a maior coisa da criação, dominando tudo, te deu tudo de presente, porque Ele te ama, e além de te dar tudo isso, ainda quer morar dentro de você e ter uma comunhão completa com você. Ser o seu melhor amigo, conviver com você sempre, conversar, te ajudar, dar direção. Isso é um amor demais, e quão grande posição Ele te criou. Olha só, irmão, como as pessoas não sabem disso e precisam de ajuda. Uns querem ser rainha do funk, rainha do isso, daquilo. O outro cara, eu sou muito esperto, muito malandro, que tem um revólver, ou se droga. Irmãos, Ele te colocou numa posição de filho de Deus, que pode ter comunhão com Ele, porque Ele mora dentro de você. Você faz parte da família da realeza. Isso é demais, isso é maravilhoso. Vamos agora orar e agradecer a esse Deus. Irmãos, feche os olhos, coloca a mão no seu coração e busca a Deus com todas as suas forças. Pai, eu fico besta, eu fico admirado, Pai. Quão grande amor o Senhor tem por nós, qual posição maravilhosa o Senhor colocou para a gente, do Deus que criou todas as coisas, querer vir morar dentro da gente, nos tratar como filho, nos amar e criar todas as coisas lindas e maravilhosas para nós e querer compartilhar, dividir tudo junto, todos os nossos problemas, nossas alegrias, nossas conversas, nossos raciocínios, mesmo que para o Senhor é tão bobo, né? Porque o Senhor é muito sábio, mas o Senhor quer conviver com a gente porque o Senhor nos ama como um nenê. Pai, muito obrigado por tanto amor, obrigado, Pai, por tantas bênçãos, tantas coisas maravilhosas. Nossa Senhor, quantas frutas diferentes, peixes diferentes, borboletas diferentes. Quão maravilhoso o Senhor criou tantas coisas maravilhosas para nós, tanta beleza, tanta coisa linda, o pôr do sol, o nascer do sol, a lua linda, um céu brilhante. Pai, o Senhor é maravilhoso, Pai. Muito obrigado por todas as coisas, por tanto amor. Eu te peço agora, Pai, desça com o seu poder na vida do meu irmão, da minha irmã que está ouvindo essa mensagem agora. Começa a queimar todo o mal, começa a destruir todo o problema. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora toda força contrária, todo espírito maligno, todo problema, toda doença, toda mágoa, tristeza, briga, vício, peso, opressão, depressão, tristeza. Em nome do Senhor Jesus, todo mal, todo problema, todo espírito maligno, eu arranco, eu ordeno, fora, saia em nome de Jesus. Você, demônio, e toda a sua obra, toda a sua mentira, fora, saia e não volte mais em nome de Jesus. Pai, vamos sempre acreditar no teu amor, no teu poder, no teu carinho e principalmente de tudo, Pai, na tua palavra, conhecer cada vez mais a tua palavra, conhecer mais o teu amor e ler a Bíblia como uma carta de amor pessoal para nós. Pai, muito obrigado. Amém e amém.